Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Não boa noite, como se já tivesse almoçado bem aí. Boa noite. Aí, tá melhorando. Confesso que toda vez que eu subo aqui, eu tremo na base, viu? Se não é pela misericórdia do Senhor, não sei o que seria da minha vida. Eu quero ler uma passagem antes de iniciar, que vai fundamentar bem o que o pastor falou no dízimos nas ofertas. Que está lá em Hebreus 11:1. Se puder colocar aqui, por gentileza. Vai dizer assim, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. O que nós aprendemos com essa passagem? Que não importa aquilo que eu esteja olhando, mas se eu tiver a atitude de me colocar de joelho e acreditar na minha oração, o Senhor faz o mover acontecer. O Senhor faz o milagre acontecer. Estão comigo aqui? Sim? Vamos orar? Jesus, nós queremos entregar diante de Ti essa palavra no Teu altar. Eu, como ser humano, não tenho nada para oferecer para a Tua igreja, para ninguém, Pai, nem para mim mesmo. Mas eu peço ao Senhor, me toma essa noite como nunca antes. Assim como Sansão lhe pediu, me usa mais uma vez. E ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Assim eu peço também ao Senhor, Pai, me usa só mais essa noite. Para que nós saiamos daqui cheios, transformados, mas, Santo Deus, transformados pela Tua palavra, para que onde nós venhamos colocar a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos, o ambiente, o lugar se transforme. A glória do Senhor se manifeste, o Teu poder seja autoridade, grilhões sejam quebrados, cadeias sejam rompidas, cadeados sejam dilacerados, mas que nós sejamos libertos pela Tua palavra, sejamos salvos porque o Senhor derramou Teu sangue naquela cruz. Eu quero declarar, meu Pai, que nada vem impedir do Teu povo receber essa palavra. Que a mente dos Seus filhos esteja conectado contigo. E tudo aquilo que estava preocupando eles, meu Pai, o Senhor venha trazer uma paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão aí. Quem não é ainda, mas gostaria? Amém. Tem tem um filme no Netflix que chama Inexplicável. Quem já assistiu? Quem já chorou com esse filme? Eu não choro, eu assisti de boa. Fala de uma família, de um casal, de empresários. Não vou dar spoiler não, tá bom? Só um pedaço só, que me chamou muito a atenção e é fundamentado sobre a nossa família. Na verdade, nós vamos fundamentar isso sobre as nossas famílias. Fala de uma família de empresários, que o filho nasceu com uma doença rara, um tipo de câncer no cérebro. E o menino ficou em coma por 15 dias. Eu paro a história aqui e só vou falar da parte que me chamou a atenção, uma das partes que me chamaram a atenção. A mãe da criança era uma mulher de muita fé. Ela se colocava em oração junto com um grupo de oração da igreja dela. E nossa igreja, para quem não sabe, ela foi fundamentada, foi desenvolvida, foi criada, ela nasceu através de orações e jejuns. E o Senhor nos convida nessa noite para que aquele que não se enquadrou, não se encaixou ainda na visão da igreja, comece a ter o entendimento hoje. Você foi chamado para se levantar como intercessor e intercessora desta casa e principalmente sobre a sua família. Através de suas orações, a sua família já é salva. Estão comigo aqui ou não? Só que para isso acontecer, você precisa acreditar naquilo que está acontecendo sobre a sua vida, mesmo que ainda você não esteja vendo. O inimigo, ele é um expert em colocar mentiras sobre as nossas vidas. Posso dar um testemunho rápido? Sim ou não? Vou contar só desse lado aqui, que só esse lado que eu ouvi. Posso ou não? Para quem não sabe, eu tenho um pouquinho só de filhos. Eu acho que 60% a 70% do ministério infantil ali faz parte da minha família. E parte dos meus filhos não estão aqui. A Nath, ela é muito focada, ela está com uma ideia agora de querer arrumar trabalho. Ela quer ser empresária, ganhar o salário dela. E está certo. A gente está correndo atrás disso para que as coisas aconteçam. Só que o nosso correr atrás não é somente mandar currículos ou cadastrar no InfoJobs e tudo mais. É através de orações. Estão comigo aqui? O Davi, ele gosta de atletismo. Toda terça e quinta a gente tem que levar ele para o atletismo. Se ele falta um dia, ele fica doido.
Vou dar um exemplo que aconteceu aqui na semana passada. A Ju perguntou para ele: Davi, foi tudo bem no Ministério Infantil? Foi, mãe. Nós recebemos uma mensagem da tia do Ministério Infantil: olha, o Davi não se comportou muito bem. Ele brigou, discutiu e fez uma brincadeira que não foi legal. Pegou na mão de uma menina e forçou a mão da menina. Ele é menino, né? E a gente ensina: poxa, as meninas são princesas. Como é que trata as princesas? Com respeito e com carinho. Ele entendeu o recado. Eu falei: eu vou te punir, mas eu vou pedir para Deus, perguntando para Ele o que eu vou fazer contigo. Ele: tá bom, pai. E aí passou 2 dias. Na terça-feira de manhã o Senhor fala: pergunta para Ele o que Ele mais gosta de fazer. O que Ele quer como punição? Ou Ele quer apanhar, ou quer não ir para o treino? O que Ele falou? Apanhar. O que eu fiz? Não foi para o treino. Ele chorou. Só que aí eu expliquei: você sabe por que você não está indo para o treino? Ele falou: eu sei, pai, porque eu menti, que minha mãe perguntou se tinha ido tudo bem, eu falei que tinha, e eu fiz uma brincadeira que não era para se fazer. Eu falei: exatamente. Porque não adianta nada eu punir e não mostrar o porquê que ele errou. Estão comigo aqui? Não adianta eu cobrar alguém ou cobrar algo, sendo que a pessoa não sabe o que aconteceu. E Deus não faz isso conosco. Deus nos orienta através da palavra, através do jejum e através do direcionamento. O que o Senhor está nos fazendo aqui hoje é exatamente isso. Talvez as suas respostas de orações ainda não vieram por falta de posicionamento. Se você não consegue ter um domínio próprio de você acordar um pouco mais cedo, uma meia hora, 40 minutos antes, para se consagrar, para se colocar no jejum em oração, pela sua casa e pela sua família, quem vai fazer? Tudo bem, a nossa igreja tem um ministério de oração e de intercessão. Mas seria muito bom que você fizesse parte disso. Deus está esperando o seu posicionamento. Deus quer que você se coloque em oração e jejum. E aí eu fiquei pensando e meditando isso. Quando você é CLT, você é pago para chegar no horário. Não é assim que funciona? E muitas vezes você nem chega no horário dando mau testemunho. Por isso que as pessoas não gostam de crente, do linguajar crentez. As pessoas estão de saco cheio de ouvir tudo isso. Sabe que como as pessoas vão se converter? Através das nossas atitudes. Quais estão sendo as nossas atitudes perante as pessoas aí fora? Qual? Quando eu estou na academia, que eu estou do lado da rapaziada, que eles começam a falar das mulheres, eu falo o quê? Ah, é verdade? Cara, não compete isso a mim. Cara, eu sou casado. Como é que é o seu posicionamento? Vai contra o que a sociedade está pregando hoje em dia, que o normal é olhar para as mulheres, que o normal é mexer com as mulheres? Pelo amor de Deus. Qual que é o seu posicionamento? O que Deus te chamou para que você fizesse dentro da sua empresa? É chegar atrasado? É fazer o trabalho de qualquer jeito? É dar 5 horas ou 8 horas da manhã numa sexta-feira, sextou? Pelo amor de Deus, cara. Não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso que o Senhor espera de nós. Eu separei uma lista de homens que transformaram a geração deles através da oração. E o Senhor está nos chamando essa noite para nós sermos homens e mulheres de orações. Vou falar por mim. Quantas vezes eu deixei de orar pela presidência desse país, pelo governo, por pessoas que eu vejo passando do nosso lado, por pessoas que eu sei que estão aqui dentro dessa casa, que não precisam de ajuda. E aí o Gimenez só pensa nos benefícios para o filho dele e para a família dele. Como eu estou sendo egoísta. E o Senhor nos chamou para ser egoísta. O Senhor nos chamou somente para olhar para o nosso próprio umbigo. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Sabe o que é ser igreja? Lembra que eu falei para vocês que frequentemente as pessoas ofertam na minha vida? Sim ou não? Lembram disso? Sexta-feira eu recebi outro Pix. Não é porque eu sou merecedor. É porque o Senhor move os céus para aquilo que realmente, quando nós declaramos Ele: Senhor, a situação está difícil. O Lucas foi lá para Campo Mourão, no Paraná, tem 20 dias hoje. A primeira vez que ele foi para o Rio de Janeiro, desde fevereiro, ele foi com o propósito de ser jogador. Ele foi dessa vez com o propósito de ser um pregador da palavra. E aí ele me mandou uma mensagem agora, dizendo: pai, tem uma novidade. Eu fui aprovado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando nós colocamos as nossas vidas fundamentada para fazer o reino, o Senhor traz a existência para aquilo que realmente precisa ser executado.
Porque o propósito está nele, no Cristo Jesus. E Ele começa a trilhar os nossos caminhos. Mas tudo isso é fundamentado através de oração, tudo isso é fundamentado através de jejum. Está aqui vos falando um homem que quando entrou pela primeira vez na igreja falou: jamais que eu vou orar por alguém, jamais que eu vou ser do ministério de intercessão, eu vou enfrentar as lutas, batalhas, guerras espirituais, eu não quero expulsar demônio, eu tenho medo. E olha o que o Senhor fez. Para de ficar com medo, para de correr do seu chamado. Para de correr do seu chamado. Segue a lista. O primeiro foi Charles Finney. Ele foi um avivalista americano um grande líder, segundo um grande líder através de oração. Qual que era o foco dele? É oração fervorosa, confissão de pecados e busca pela santidade. Qual que foi uma frase impactante dele? Se o espírito de oração é ausente, o avivamento não virá. O segundo, Hayes Wells, foi um missionário galês e intercessor. O foco era oração estratégica durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ensinava a oração que mudava a história. Um testemunho dele foi que eles juntaram um povo da igreja dele. Eram 30 famílias de guerreiros que foram para a guerra. E eles levantaram um clamor para esses 30 homens para que eles pudessem voltar sãos e salvos da guerra. Qual foi a resposta? Um só se machucou. Veio com a perna ferida. Mas o que aconteceu? O que o Senhor fez através da oração. Quando nós nos colocamos por interceder por alguém, por sentir o coração de alguém, por sentir o que aquela pessoa está passando, o Senhor faz o mover. Sabe o que é ser intercessor? É ter a humildade no próprio coração. É sentir a dor do próximo. É você se colocar e falar: meu Deus, o que essa pessoa está sentindo? Muitas vezes o que você tem passado não é para a sua família, não é para você, que são pessoas do seu lado que estão precisando de uma resposta de oração e você é essa resposta de oração. Mas sabe o que você faz? Você prefere ficar 50 minutos, 60 minutos, num episódio do Netflix. Nada contra com quem assiste, pelo amor de Deus, mas há tempo para todas as coisas. E o tempo agora não é ficar dormindo, ou ficar dormindo até mais tarde, ou ficar assistindo Netflix. O tempo agora é se levantar como homem e mulher de oração. Meu Deus do céu, gente. Para a nossa família ser transformada, o nosso país ser transformado, a nossa família precisa ser transformada e ser fundamentada em oração. Continuando nessa lista, Leonard Ravenhill. Quem foi ele? Ele foi um pregador britânico conhecido por seu apelo radical ao arrependimento e oração. Chamava a igreja de volta à oração com urgência. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora. Eu vou melhorar isso. Nós precisamos ser uma família que ora. A minha casa precisa ser uma casa de oração. A sua casa precisa ser uma casa de oração. A frase marcante dele é: a igreja está morrendo porque o altar da oração está vazio. Sabe qual que é o altar nosso? Nosso coração está vazio da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? A gente busca carros, casas, riquezas, bens materiais. Não está errado isso. O problema é quando esses papéis estão invertidos, que isso se torna a primeira existência sobre os nossos quereres, a nossa vontade. E quando na verdade buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está doendo? Doeu bastante em mim quando eu escutei isso. Bonds, ele foi um pastor americano, ele escreveu vários livros sobre oração. E a frase marcante dele foi: homens são melhores que métodos, e oração é melhor que planos. Esquece os seus planos, meu Deus. Se coloque em oração, que o Senhor vai te dar a estratégia necessária para aquilo que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado de lutas, eu não faço a mínima ideia. Mas nós podemos, como igreja, se colocar em oração por você, pelo seu propósito. Mas se você não levantar a mão, e se você não se levantar para fazer a sua parte, não vai dar. David Bernard, ele diz que ele era um missionário entre os indígenas. O foco dele era a vida de oração intensa, jejum, mesmo com a saúde fraca. Saúde debilitada. Mas não deixava de jejuar e não deixava de orar. Ele não arrumava o problema dele, não arrumava desculpa em cima do problema, dizendo: eu estou com um problema, eu não vou orar. Deus não olha para mim.
Ele estava pregando nas tribos indígenas. Ele estava fazendo o papel dele, a parte dele, mesmo debilitado. Nós, com plena saúde, a gente não consegue levantar para orar. A gente não consegue ler a palavra. Sabe o que a gente gosta? A gente gosta de ficar assistindo shorts curtinho, né, das palavras rapidinho. Deixa eu pegar aqui uma esfirrinha de carne, vai assistir, se alimenta ali, mas não transforma. Te alimenta para aquele momento, mas o que te transforma é a presença do Espírito Santo. Sabe o que é melhor? Deixa eu te explicar uma coisa aqui, vou te lembrar, na verdade. Você tem acesso livre à sala do Pai, só que você não quer ficar com o Pai. Você quer se manter em outros afazeres. Acorda, igreja. O Senhor está nos chamando para um compromisso tete a tete com Ele. Sem eu precisar de subterfúgio, sem eu precisar de alguém me conduzindo para chegar até a sala do trono. Eu tenho livre acesso, você tem livre acesso. Mas vamos querer? Vamos se colocar diante do Pai para que Ele responda às nossas orações? Jimenez, mas eu não consigo orar. Eu também não consigo, mas eu fico insistindo até conseguir. Eu não gosto de ler a palavra, mas eu leio a palavra até gostar. Estão comigo aqui? O inimigo quer colocar isso na sua mente. Pô, mas ler a palavra é cansativo, dá sono. Claro que dá sono. Você janta uma feijoada à noite, vai ler a palavra, não vai rolar. Não vai rolar. É simples. Qual que é o horário que você melhor performa? Vamos falar de novo. Qual que é o horário que você está melhor consigo próprio? É de manhã, é à tarde, é à noite, depois das 10 da manhã? Eu não sei qual que é o horário. Já falei para vocês que eu sou cria. Posso falar cria, né? Que eu sou criado numa empresa de call center, onde não tem horário, tudo é atarefado, tudo é rápido, tudo é muito dinâmico. Quando a minha equipe parava de vender, eu ia para o banheiro orar. E as coisas começavam a acontecer. Detalhe, eu era o único que não tinha faculdade. A galera tudo tinha faculdade. Mas o que eu trazia para dentro da minha equipe não era conhecimento meu. O Senhor me entregava de bandeja. Eu participava das reuniões, as pessoas não acreditavam do que eram feito. Não é porque é mérito meu, é porque eu me punha no meio da dificuldade. O Senhor transformava o ambiente. Sabe por quê? Porque a glória dele descia naquele lugar. Quando eu chamava as pessoas para dar feedback sobre vendas, não era sobre vendas, sabe o que era? O Senhor me dava discernimento do que aquelas pessoas estavam passando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, sobretudo no relacionamento entre casais. Porque no meio do call center, se vocês não sabem, é uma prostituição demasiadamente é ruim, é horrível, é um âmbito de prostituição. E o Senhor colocou um doido lá no meio. Para quê? Para interceder pelas famílias, para orar pelas famílias. Eu saí arrebentado, mas realizado, porque a minha realização era quando as pessoas sentavam do meu lado com uma fisionomia e levantavam com outra fisionomia, porque a glória de Deus manifestava sobre eles. Não era porque eu estava ali, mas a glória de Deus manifestava. E o Senhor está chamando esta igreja, está te chamando para que você se coloque de pé em minhas pessoas, em minhas famílias. Deixa eu acelerar. Prometo que depois das 10 a gente não sai. Qual que foi o testemunho dele? Ele passava horas de joelho, mesmo na neve. A gente não consegue fazer uma caminhada de 5 minutos para cuidar da saúde, né? Imagine ficar de joelho. Se você não anda, não faz atividade física, ficar de joelho, pior ainda. Deixa eu te falar uma outra coisa. Acho bom a gente começar a cuidar da saúde. Tem um pregador galês também, que ele diz que o Senhor levantou ele para levar uma palavra. Ele matou o cavalo e não levantou a palavra. E não levou a palavra. Ou seja, se a gente não cuidar do nosso corpo físico, nós vamos morrer antes do tempo. O Senhor vai levar o nome de ruim, porque levou a gente antes do tempo. Sendo que a culpa é nossa que não cuida do nosso corpo. Estão comigo aqui? Vocês me desculpem se eu estou sendo muito duro, mas é para nós isso. Para nós melhorarmos como igreja. John Wide, foi um missionário da Índia, intercessão intensa, e às vezes, por vezes dias seguidos. Qual que é o chamado dele? Ele foi conhecido como o homem que ora, orava por avivamento nacional.
Qual que foi o resultado do posicionamento dele? Foi milhares de pessoas que foram convertidos e chegava a orar entre 10 a 15 horas por dia. Aqui é um caso atípico à parte. Ele foi levantado exatamente para isso. Claro que a gente que é pai de família, né, nós temos nossas empresas, nós trabalhamos CLT, nós precisamos cumprir com os nossos compromissos. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se colocar como homem de oração, mulher de oração. Essa aqui vai chocá-los. Susana Wesley, mãe de John Wesley e Charles Wesley. O foco da vida dela era a oração pelos filhos. Quantos filhos vocês acham que ela tinha? Chuta aí. Quanto? Quase. 19 filhos. Sério, 19 filhos. Qual que é a frase marcante dela? Presta atenção nisso. Se eu me distraio de minha comunhão com Deus, fico inútil para os meus filhos. Meu Deus do céu. E aí, para fechar, John Wesley, o fundador do movimento metodista, chamado por muitos de o homem que incendiou a Inglaterra com oração. Você tem noção do que é você parar um país através da oração que você faz? Um homem nós estamos falando. Ele parou a Inglaterra. Ele moveu o Espírito Santo. Agora imagine, você que tem autoridade dentro da sua casa. Se você falar, Satanás, na minha casa você não vai vencer. Eu vou me colocar todos os dias aqui, ó. Sei lá, se é 3 da manhã, 4 da manhã. Eu vou me colocar em oração. Quem sabe aqui que eu faço live todos os dias 4 da manhã de segunda a sexta? Quem sabe? Sabe por que eu faço isso? Não é para ganhar like e ficar conhecido na internet. É para segurar a onda na minha casa. É para que de sexta-feira, como sexta-feira aconteceu, não é amanhã, pai, eu recebi uma oferta. Porque o Senhor escutou a minha oração. E no momento que eu mais precisei, eu estava ali, ó. Deixa eu te falar uma coisa, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Quando você vai começar a levantar e se preocupar com a sua família? Você vai esperar o inimigo arrebentar com a sua família, para quando estiver estourando aí o seu casamento, você chegar no pastor precisa de oração. Aí já foi, não vai dar, desculpa. Aí nós temos um ministério de casal, ali pelo Paulo e pela Pri, que estão à frente do ministério, estão disponíveis a todo tempo. E a gente passa por lutas no casamento, nem falar que não passa não. Vai mentir para outro, para mim não. E a gente não pede ajuda, cara. Aí quando estoura a bomba, a igreja não me ajudou, o pastor não me atendeu. Meu, quando estourou a bomba não tem o que fazer. É manutenção, tudo na vida é uma manutenção. A comunhão com Cristo é uma manutenção diária. Quanto mais eu oro, meu Deus do céu, mais a presença dele se estabelece na minha casa. Eu não sei o que você precisa como resposta, mas se você se colocar mediante a situação, um Deus vivo, ele transforma. Deixa eu dar uma dica para os casais aqui. Eu orava muito assim, ó, pai, transforma a Ju, pelo amor de Deus. Não é falando mal dela não, tá, gente? É de mim. Transforma a Ju, pelo amor de Deus. Sabe o que eu aprendi? Deus tem que transformar a mim, não a ela. Porque quando Ele transforma a mim, começa a constranger ela. Ela se transforma. Mas Deus faz o milagre em mim primeiro. O erro não está nela, o erro está em mim. Se muitas vezes ela se porta de uma forma diferente que eu não gostaria, por que será? É reflexo da forma que eu faço. É reflexo da forma que eu faço. O que você tem feito na sua casa? E como que você quer que Deus opere um milagre? Sendo que nós teremos que ser imagem e semelhança de Cristo, nós não somos. Nós vamos aprender hoje o que uma igreja posicionada em oração é capaz de fazer. Lá em Atos 12, versículo 5, pode colocar por gentileza? Eu estou lendo na versão NVT, tá? A nova versão transformadora. No verso 5 vai dizer assim, ó: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O que a igreja fazia? Como? A igreja orava fervorosamente. Na noite antes de Pedro ser levantado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montava guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. O anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: desperta-te. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro.
E então o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista-se a capa e siga-me, ordenou o anjo. E Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real e o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho. O que aconteceu? O portão se abriu, repete comigo, sozinho. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo os deixou. Eu quero trazer a existência aqui, para a nossa vida, que essa prisão que Pedro estava vivendo, é a prisão que você estava vivendo nessa noite. O Senhor está te chamando para fora. O Senhor está dizendo, todo aprisionamento que te impedia de você de orar, de você jejuar, de você ter a revelação da palavra, o cárcere privado que você estava vivendo, no marasmo, sem sentir a presença de Deus, nessa noite o Senhor está te chamando para fora. Vem. O Senhor quer que você entenda que Ele te coloca como autoridade dentro da sua casa. Sandálias, as vestes e a capa têm significados. As sandálias, ela tem o significado de calçar rapidamente, quer dizer, se armar, se posicionar, de levar o evangelho, que é levar as boas novas. As sandálias de couro, ela é usada para andar em missões, jornadas e pregações. Lá em Marcos 6,9 vai falar exatamente isso. Poderiam calçar as sandálias, mas não levar nenhuma muda de roupa. Ou seja, quando Deus comissionou ali os seus discípulos para pregar o evangelho, Ele levantou os seus discípulos dizendo assim, eu estou te enviando para tal cidade, para você pregar o evangelho, mas você não precisa levar nada. Porque eu vou te manter, eu vou te sustentar. Estão comigo aqui? Em Efésios 6 vai lembrar disso também. Calçados os pés com a sandália do evangelho da paz. O evangelho lhe traz a paz. Para onde eu quero que o evangelho traga a paz? Eu tenho que firmar a minha oração em cima disso. Quais são os propósitos que Deus tem sobre a sua vida? Ele já falou em algum momento. Será que o propósito que Deus te colocou para você cumpri-lo, você deixou de lado? Onde você está realmente hoje é onde Deus te chamou para estar? Já se fez essa pergunta? Jesus, onde será que eu estou? Onde eu estou realmente é o que o Senhor quer que eu faça? E sabe o que é pior? Quando nós estamos num local onde Deus não nos chamou para estar, gera cansaço, gera aflição, gera tristeza, gera angústia. Porque eu estou no local errado, onde não era para estar. Onde não era para estar. E aí você fala que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus não te escuta. Ele te escuta, porém você está no lugar errado, a decisão é sua. É o livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a você cumprir o seu propósito. Ele te mostrou. Só que Satanás, ele é tão intenso e mentiroso que ele faz com que você esqueça do seu chamado. Que ele faz com que você esqueça que ele já liberou uma palavra profética sobre a sua vida. E para que isso aconteça, eu preciso estar no ambiente, no lugar certo. Eu preciso estar no centro da vontade do Senhor. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão tristes? Essa situação vai mudar, vai melhorar, prometo. Envolver-se, quer dizer, se cobrir com. O verbo também, ele é imperativo, ele quer dizer assim, é uma ordem de se vestir com autoridade. O Senhor está derramando uma autoridade sobre a sua vida com umas vestes novas. Quando nós estamos aprisionados, quando nós vemos filmes de prisioneiros, ou quando nós tivemos alguma oportunidade de fazer algum trabalho social em alguma prisão, vocês vão ver que os prisioneiros estão com umas vestes diferentes da nossa. Literalmente é isso. Nessa noite o Senhor começa a trocar as suas vestes e te dá vestes novas, vestes de louvor, vestes de adorador, não vestes de prisioneiros. Mas você precisa acreditar e crer que o Senhor está transformando a sua vida, que era uma prisão, seja através de uma enfermidade, através da questão financeira, seja através das suas emoções, o Senhor está te libertando nessa noite. Eu não sei do que você precisa, mas você precisa acreditar e mudar as suas vestes, falar, Senhor, me dá uma veste nova, me dá uma veste nova. Se for necessário, me dá até uma casa nova para eu adorar o Senhor. Me dá até uma casa nova. O Senhor, Ele começa a mover o mundo espiritual para que as coisas aconteçam aqui na terra.
É céus abertos. Essa vestimenta ela representa dignidade, posição. Era o que os reis e os profetas, homens públicos, usavam em cima das túnicas. É exatamente isso. Uma veste de autoridade o Senhor está nos dando agora. Sabe aquele sentimento de que você precisa orar por alguém, mas, puxa, eu não tenho autoridade, eu tenho vergonha, cheguei agora na igreja. É autoridade. O Senhor está te dando uma autoridade que você jamais viveu. Sabedoria para você lidar com as situações difíceis dentro da sua casa. Porque, eu não sei com vocês, mas o inimigo várias vezes colocou algum medo de ter algumas conversas difíceis com a minha esposa. Sabe por quê? Para que não viesse gerar o conserto dentro da minha casa. Só que nós estamos superando cada dia mais isso. Nós temos que estar preparados para termos conversas difíceis. Para que o Senhor venha e governe a nossa casa. Não pode existir papéis contrários. O que seria papéis contrários? Minha esposa fazendo coisas que não era para ela fazer e eu fazendo coisas que era para ela fazer. Estão comigo aqui? Onde a voz ativa não é que tem que ser somente minha ou dela. Os dois têm que estar num comum acordo. Casa dividida. Vamos lá, não prospera, tá? Vocês respondem? Casa dividida. Estão sabendo, parabéns. Foi automático. O Senhor está mudando a nossa realidade dentro da nossa casa hoje. Sabe por que o Senhor está falando muito dentro da nossa casa hoje? Para que a rua, o bairro e a cidade onde nós moramos sejam transformados através do nosso posicionamento. Nós temos um exemplo de um casal aqui, de dois casais, né? Da mãe e do pai, né? Do Paulão também ali, que eles fazem toda segunda-feira um encontro. Eles convidam algumas pessoas. Para quê? Não é para comer só. Tem comida, faz parte. Mas o foco maior é orar. Eles tiram um tempo de oração. Ou seja, eles trabalhos seculares, trabalham fora, não trabalham para o reino, mas se dispõem de chamar as pessoas para ir para a casa deles para orar. Quem que faz isso hoje em dia? Quem que está preocupado em abrir a porta da sua casa para trazer um bando de pessoas morto de fome para comer toda a comida e ainda orar? Estão comigo aqui, gente? Eles estão fazendo isso. E aí tem um doido do Jimenez que às 4 da manhã está lá, ó, segunda a sexta fazendo oração. A gente conta no dedo sempre as mesmas pessoas. Só que eu não posso forçar ninguém. O meu papel está lá. Só que eu não estou fazendo por vocês, estou fazendo pela minha família. Porque se eu não assumo um compromisso público, eu não faço. Eu não faço. Aí eu faço um compromisso público para refletir na minha casa e automaticamente as pessoas que entrarem, eu peço para que o Senhor abençoe. Estão comigo aqui? Nunca é o propósito único para minha família. Ao contrário, é o propósito único para minha família que se estende para outras casas. E o que você tem feito para se estender para outras casas? Eu não estou falando para fazer, para sair mostrando para todo mundo. Não é isso. Não é isso, mas é você se colocar em oração e jejum pelas famílias. Para você chamar alguém que está do seu lado, que está do seu vizinho. Vem cá, vamos orar, vamos fazer diferente. Se não for para orar, chama o cara para arrumar a casa. Não sei, para fazer alguma coisa. Mas ele precisa ver Cristo em você, nas suas atitudes. É disso que nós estamos falando. Em Mateus 8, vai dizer assim, ó. É a história de um centurião. Que ele chegou para falar com Jesus, dizendo assim, ó. Eu vou resumir a história, tá? Ele falou: Jesus, eu preciso que o Senhor libere uma palavra para que meu servo seja curado. Jesus falou para ele assim, ó, eu vou até onde o seu servo estiver. O centurião falou, não precisa, só basta que o Senhor mande uma palavra que o meu servo será curado. A fé do centurião era tão grande que ele entendeu qual era o propósito de Jesus, o poder de Jesus. Se Jesus somente liberasse uma palavra, o servo dele seria curado. Eu te pergunto, se eu começar a continuar liberando palavras aqui para vocês, que eu estou liberando diversas palavras aqui para vocês, poucas pessoas estão dizendo amém. De cura, vocês acreditariam? De portas abertas, vocês acreditariam? Eu não sei o que você tem precisado. Eu não sei qual que é o seu ataque emocional. Eu não sei onde está, o inimigo tem te apertado, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. O Senhor começa a liberar sobre a sua vida uma nova mentalidade. É a tal da metanoia. É a transformação de dentro para fora.
E não para por aí, a Bíblia nos ensina várias coisas referente a isso. Dizem-me essas palavras, que quer dizer a palavra logos, que é a mesma palavra que autoridade e criatividade. Quer dizer lá em Gênesis 1, que o Senhor começou a construir o mundo através da palavra logos. Ele foi liberando a palavra e as coisas foram acontecendo. É o que está acontecendo nessa noite. Eu estou liberando essas palavras aqui sobre a sua vida, onde você começa a ser curado. Eu não sei se você tem mioma, se você tem hematomas, eu não sei o que está doendo sobre a sua vida. Eu quero gerar cura sobre você agora. Eu quero gerar uma nova porta de emprego sobre a sua vida. Eu quero gerar uma unidade dentro da sua casa, onde existia brigas, contendas. Ai, meu Deus do céu, divisões sobre a sua casa. Você vai começar a testemunhar milagres, sinais e prodígios que o Senhor começa a fazer. Sabe o que está acontecendo? Você é a única pessoa aqui na sua família que é convertida. Mas o Senhor começa a mandar anjos na sua casa para transformar o ambiente. Para transformar o ambiente. As pessoas dentro da sua casa que não são convertidas, que parece que foram levantadas para testar a sua fé, o Senhor começa a acalmar o coração nessa noite. Vamos continuar. Aqui vai falar da mulher do fluxo de sangue. A fé da mulher era tão grande que ela falou assim, ó. Ela foi deixada para fora do templo, porque a mulher quando tinha essa doença, ela era exclusiva, ou seja, ela era tirada do templo, não podia se misturar com as pessoas. Mas ela disse assim, ó, eu vou passar por essa barreira de dificuldade, onde as pessoas estão me julgando, e se eu tocar somente na orla da veste de Jesus, eu serei curado. Ela já estava maquinando isso na mente dela. Na verdade, ela estava agindo pelo profético. Ela já começou a imaginar, pô, se eu passar por isso, já entendi. Porque Deus começou a dar estratégia para ela. A minha dificuldade é essa? Qual que é a solução? A solução é eu passar por todas as adversidades que o inimigo tem colocado sobre a minha vida, e só eu tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curado. O que aconteceu? A palavra diz, se apenas eu tocar as vestes, ficarei curada. E a palavra fala que ela era uma mulher bem de vida, gastou toda a sua fortuna com medicamentos, com remédios e nada resolveu. Só foi uma atitude dela se levantar contra os opressores dela e tocar na orla da veste de Jesus, ela foi curada. Você não precisa de dinheiro. O dinheiro ajuda. Mas em certas circunstâncias, o dinheiro não resolve. O que resolve é a sua atitude perante ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor está te chamando para você levantar e passar por essas barreiras de dificuldade. Eu não sei qual que é o seu medo, eu não sei o que te aflige, mas o que eu posso dizer é que existe um Deus vivo, que Ele está operando milagres, maravilhas e sinais nessa noite. O Senhor está te libertando de correntes, de prisões. Eu vou mais além aqui. Tem pessoas que estão acordando pelas madrugadas opressos, que não conseguem dormir, não sabe por quê. Sabe por quê? O inimigo está te atentando, colocando mentiras na sua cabeça. Mas nessa noite, o Senhor renova a sua mente, trazendo uma libertação sobre a sua vida, para que você comece a entender que é Ele que comanda a sua vida. Ele está te acordando pelas madrugadas, é para que você continue orando. Mas eu não oro de menos. Não, começa a orar, pelo amor de Deus. Então começa a orar. Você não vai levantar para ir no banheiro tomar água só, gente. Pelo amor de Deus, não é isso não. Você vai levantar para ir no banheiro tomar água e continuar orando. Gemelos, mas eu não oro, estou profetizando que você vai continuar orando. Se você não ora, você vai começar a orar. Eita glória, para finalizar. Faça o pique depois. Elias, ele matou 900 profetas. 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azira. Depois dele matar esses 900 profetas, a palavra fala que ele foi se esconder porque recebeu uma palavra de Jezabel. A Jezabel só mandou uma palavra assim, ó, avisa para Elias que amanhã, este mesmo horário, eu darei cabo da vida dele. Tem noção do que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para a sua conta financeira, conta bancária, você olha no vermelho e fala, meu Deus, deu cabo de mim, já era. É uma mentira de Satanás. É uma mentira de Satanás, para que acabe com o seu emocional, para que você mate a sua própria fé. O Senhor está desafiando hoje a você dar um passo de fé. O que é esse passo de fé? É você entender o plano e os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. É não crer nas mentiras. Sabe o que é pior de tudo?
Vou falar que acontece comigo, amém? Comigo eu posso falar com propriedade. Todas as vezes que o inimigo me ataca, ele quer me afastar das pessoas que mais estão próximas a mim. Sabe por quê? Para eu me sentir sozinho, me sentir inútil, me sentir incapaz e automaticamente me calar. Porque eu entendi qual que é o rio que eu fluo. Sabe qual que é o rio que eu fluo? Alguém sabe aqui? Sim ou não? Hã? Ninguém sabe? Faz ideia? Oração. Se Deus me der a oportunidade de orar por cada um, eu oro. Mas é para que a glória dele apareça, não para que eu apareça. É para que eu não me sinta morto, mas porque eu me sinta vivo com a presença dele. Porque quando eu estou orando por alguém, não é vocês que recebem. Eu me sinto realizado. Porque ele começa a me alimentar e começa a me curar internamente. Porque, além de vocês, eu sou o único que precisa de cura aqui. Eu sei das minhas limitações. Se eu ficar um dia sem orar, eu sei o que acontece comigo. Se eu ficar um dia sem pegar a palavra, eu sei o que acontece comigo. Eu sei muito bem. O orgulho toma conta de mim. A vontade de voltar para o mundo toma conta de mim. Estou abrindo meu coração para vocês. Sabe o que acontece? Eu olho para minha família. Foi algo que eu sempre quis. E o inimigo me atacava. Você nunca terá uma família. Hoje eu tenho um filho para dar roda, até para vender. Mas eu não vendo. Porque foi um presente de Deus sobre a minha vida. Estão comigo aqui? Jimenez, mas como é que você mantém essa família? Oração. Aquilo que eu consigo fazer como homem, eu faço. Tem uma esposa que me suporta através da oração também. As demais coisas o Senhor acrescenta. As demais coisas o Senhor acrescenta. Obrigado, Pedroca. As demais coisas o Senhor acrescenta. Eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu não quero ver ninguém parado. Estão comigo aqui? Eu vou pedir para os ministros de louvor rebentar com tudo aqui, a boca de Satanás. Vão pisar na cabeça dele. Eu quero chamá-los aqui. E você vai entregar aqui no seu altar aquilo que mais está te incomodando. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos ver famílias transformadas. Nós vamos ver homens e mulheres de orações fundamentadas na palavra. Nós vamos para um novo espaço muito maior. Nós vamos ter reuniões de orações. É para a igreja inteira estar envolvida. Porque a igreja é uma igreja formada em oração. Ah, Jesus. Vamos orar. Enquanto eles se posicionam. Jesus, nós entendemos o recado. Nós entendemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor que manifesta o teu poder, é o Senhor que traz a tua glória. Nós entendemos que o Senhor acabou de nos levantar como homens e mulheres de orações. Senhor Jesus, eu não sei o que a tua igreja tem vivido, o que a tua igreja tem passado. Mas em nome de Jesus, tira a mentira de Satanás sobre a vida do teu povo, Pai. E comece a tirar as escamas, meu Pai, que impedem eles enxergarem os planos que o Senhor tem sobre a vida deles. Pai, se tem familiares aqui envolvidos com drogas, com prostituição, papai, em nome de Jesus, papai, traga libertação, traga cura, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, vem operar o milagre. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue disse, se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Pai, na tua palavra diz que Pedro tinha uma igreja que orava fervorosamente por eles, e ele foi liberto, Pai. Pai, eu quero trazer libertação sobre essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vem com o teu mover, vem com a tua presença. Pai, toda divisão nos casamentos, toda briga, contenda, meu Pai. Eu quero te pedir, Santo Deus, vem com estratégias, vem com sabedoria, papai, de como lidarmos com essas situações. Ah, Santo Deus, traga sabedoria aos casais, traga sabedoria aos solteiros, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque a solidão acomete o teu povo, Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso. A solidão paralisa. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos tratar em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Pai. Nos trata no particular, fala conosco, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso.
O Senhor está tirando você de um lugar que você não dava fruto e está te conectando com a videira agora. A videira que dá fruto. Pai, nós temos familiares que são dependentes de remédios controlados. Nós cremos num Deus que é capaz de fazer milagres. Em nome de Jesus, eu te peço, vai visitando agora, meu Pai. Traz a cura emocional, traz a cura física. Ao mover do Espírito Santo nessa noite. Ao mover do Espírito Santo nessa noite. E o Senhor tem te chamado dizendo: filha, filho, levante. Me coloque, me apresente qual o seu problema. O Senhor está dizendo: o que tu queres que eu te faça? Fala para Ele o que você quer que Ele faça. Pai, trata o câncer. Em nome de Jesus, nós queremos amarrar e mandar embora para o inferno, para o abismo, esse nome sobre as nossas famílias. Que haja um mover de cura, que o teu Espírito Santo, papai, de cura, venha nesta noite, papai, em nome de Jesus, fazer, papai, aquilo que se faz necessário. Oh! Papai, em nome de Jesus, papai, aqueles que se sentem com a boca fechada, nós queremos liberar essas bocas agora. Sejam bocas proféticas, bocas de orações, de respostas atendidas. Pai, o teu povo não tem força nem para levantar, nem para clamar por socorro, Pai. Mas nós estamos aqui como igreja, intercedendo por essas famílias, intercedendo por essas vidas. Ah, Santo Deus, venha tratando em nome de Jesus. Venha tratando, venha curando todo diagnóstico, meu Pai, que o inimigo, papai, tem colocado como diagnóstico, de morte, diagnóstico de, Santo Deus, de enfermidade que não tem cura. Nós declaramos agora, cessa nesta noite, porque o médico dos médicos declara: ei, eu gero cura, toda opressão, todo espírito de morte começa a bater e retirado agora. Você que precisa de uma oração, vem aqui para frente. Deixa nós orarmos por você. Deixa o Senhor continuar fazendo milagres, sinais e prodígios. Tem um ato de fé. Tem um ato de fé, vem para cá. O Senhor quer orar contigo. Ele quer dizer: filha, eu estou tratando de você como nunca antes. Vem, 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 vem. Ei, você vai levar a libertação, vai levar a cura para dentro da sua casa nessa noite. Ei, você é a transformação da sua casa. Eu quero liberar profeticamente: vocês são a transformação da casa de vocês. Vocês são um mover profético. Há um mover profético. Ei, o inimigo tentou te calar, mas nessa noite palavras proféticas são liberadas. Toda obra de macumbaria começa a ser desfeita nesta noite. E eu declaro: o Senhor te levanta de uma forma diferente. Ei, entenda, entenda, o inimigo não vai te parar. O inimigo, ele se levanta para cair. Madeiro